nós estamos aí com uma expectativa de bons preços, né? A gente está com dólar acima aí devido ao Covid, e isso as economias tiveram um problema e o dólar subiu um pouco a mais e nós estamos aí com a expectativa de bons preços. Apesar de que o produtor, ele fez essas vendas, deputado, bem antecipado, né, na construção do seu custo de produção ali, quando ele precisava de comprar e fazer os barter, a troca dos seus insumos, ele vendeu essa soja aí com preços bem abaixo do que estão sendo praticados. Muitas das vezes as pessoas entendem que nós estamos vendendo soja a 150, 170 reais, mas muito pelo contrário. O setor de soja é um setor dinâmico, ele negocia safras antecedentes, até 2 safras, para que ele faça um bom planejamento e tenha essa sequência, né, de crescimento que nós estamos mostrando. O Brasil se tornou o protagonista mundial na produção, graças a esse empreendedor que busca formatos diferentes de outros produtores em outros países, mas que fazem a diferença aqui de crescimento e tornando assim um papel importante na economia. Augusto, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Kellen, bom dia, prazer, satisfação, mais um ano juntos aqui no 3º ano consecutivo do Agrocenário, grande prazer. Quais são as expectativas, onde é que está o foco da atenção de vocês? O Agrocenário, ele traz temas sensíveis todos os anos para serem debatidos por especialistas e essa discussão toda, a discussão que se estabelece aqui, ela ajuda o agro de dentro e fora da porteira a revisar as projeções para o ano seguinte. Esse ano, acho que o tema central, na minha visão ao menos, é a volatilidade cambial. E o desafio dos especialistas que vêm aqui hoje é maior do que os anos anteriores. 2020 foi um ano extremamente atípico, e o câmbio é um tema ainda polêmico dentro do agro. Qual é o impacto da volatilidade em toda a cadeia de valor? A gente começou o ano com dólar a 4,15, 4,20. Chegamos em algum momento a 6. Hoje o mercado deve estar abrindo aí algo com 5,12, 5,15, algo em torno disso. Então, acho que tem um desafio importante aqui. O Bartolomeu estava dizendo que um percentual importante da venda de soja acontece antecipadamente, então não necessariamente o produtor ele consegue utilizar a benefício próprio essa alta do dólar e dos preços da soja, e por outro lado a formação de custos de produtos, de insumos que também são importantes para a formação da rentabilidade do produtor, acontecem um pouco antes do momento da venda e também a dólar alto, muito desses insumos são importados. Então, esse é um tema central Sim. que vai ser extensamente debatido aqui e deve trazer, acho que, um componente especial para o agrocenário. Em Brasília, nós também temos a participação do deputado federal Sérgio Souza, presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos então cumprimentar o deputado. Deputado, seja muito bem-vindo, parabéns pela presidência da Frente Parlamentar, uma satisfação tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Kellen, bom dia, Maurício, que está aí contigo, bom dia, meu amigo Bartolomeu, que está aqui nos estúdios em Brasília comigo, e um bom dia especial a todos os agricultores do nosso gigante Brasil. Deputado, diga para a gente o que os produtores rurais, o que o agro pode esperar de ações fundamentais da Frente Parlamentar durante a sua gestão. Está muito bom, né? A gente escuta aqui o Bartolomeu falando, o Maurício, realmente estamos com preços bons. O produtor vendeu antes, mas ele fez hedge, ele comprou insumos, ele precisava se preparar por isso. O cenário econômico do agro para o próximo ano ele é muito bom. O que nós precisamos é resolver nos bastidores alguns entraves que tem para o agro. Por exemplo, a Europa, o cidadão brasileiro, especialmente um cidadão urbano, uma boa parte, critica muito o produtor rural, imaginando que é o produtor rural que desmata a floresta, queima a floresta para colocar carne, comida na sua mesa o dia todo. Como isso fosse uma atividade desvinculada da indústria do setor urbano. E não é, nós sabemos que não é. O produtor rural ele não faz mal à natureza, não faz mal à floresta. Tem sim alguns cidadãos que fazem coisas erradas e nós defendemos inclusive a punição dele. Então nós precisamos melhorar essa imagem do produtor rural, do nosso setor de produção de alimentos perante a sociedade brasileira e lá no estrangeiro, principalmente o europeu, o asiático e também o americano, né? Nós vimos aí
o presidente eleito, o Biden, nos seus discursos, nas suas propostas de campanha, falando muito da questão da Amazônia. Então nós vamos ter que cuidar muito disso. Então nós temos uma pauta muito definida para a Câmara e o Senado no ano que vem, com projetos que nós acreditamos que será possível avançar. Nós temos aqui em Brasília um ditado que o ano ímpar é o melhor ano para se trabalhar. E nós vamos estar em 2021. Então 2021, Bartolomeu, vai ser um ano muito bom, não tem eleição, é um ano pré-eleitoral para 2022. Eu acredito que nós vamos conseguir avançar em pautas como defensivos, regularização fundiária, a questão de licenciamento ambiental e outras pautas que são caras ao agronegócio e necessário avançar no Congresso Nacional. E a gente vai ter um cenário incerto para 2021. A gente tem o mundo com determinadas incertezas. Acredito, nas minhas projeções, que o mundo vai recuperar as principais economias, mas a gente tem problemas locais em que, infelizmente, não temos muitos controles. A gente tem as reformas importantes, reforma administrativa, o pacto federativo, a questão fiscal preocupa muito, porque é óbvio que temos uma pobreza no Brasil e é muito sedutor para qualquer governante dar dinheiro à população, e eu não acho isso errado, mas a gente tem que pagar as contas. Se a gente não fizer um ajuste fiscal, ou seja, se a gente falar, tá bom, eu vou dar dinheiro, mas de onde vai vir esse dinheiro, a gente vai ter inflação em real, a gente vai ter taxas de juros, porque a taxa de juros é o seguinte, está 2%, mas 2%, que é a menor Selic da história, é a taxa imediata, é se você emprestar dinheiro para o governo. No mercado financeiro, onde você compra títulos do governo para 5, para 10 anos, em 10 anos a gente está falando de 8% de taxa. Por quê? Porque os investidores percebem um certo risco. Risco de inflação, risco de inadimplência, e isso não tem jeito. E para a gente manter os juros baixos, que é bom para a economia, você ajuda o consumo, você ajuda a produção, né, o crédito, você precisa fazer esses ajustes. Então eu começo aí com o Bartolomeu, que já estava com saudades de ouvi-lo, porque ele foi o primeiro a falar. Então, Bartolomeu, qual seria a sua mensagem ao produtor que está comercializando sua safra neste momento? O que você indicaria para ele? Bartolomeu. Bom, Sami, é um momento de cautela, né? Nós temos aí, como eu falei, um número muito grande vendido e nós estamos com uma safra em andamento. Essa safra ela tem que ser entregue, né? Ela tem que estar colhida ali, né? E nós temos questões climáticas, mesmo que nós temos um mitigador de risco maior que existe no Brasil, é o plantio direto na palha, né? Que o produtor retém essa água, né, das suas palhas, tanto da primeira safra como da segunda safra, e também estamos fazendo uma terceira safra já na cultura de gramíneas, né, um capim, um braquiário ou qualquer outro. Então o produtor tem esse mitigador de risco, né, para ajudar que ele entregue essa produção. Da importância de entender a natureza da operação e nesse entendimento, quais são as fontes de exposição cambial, né? Quais são as fontes de exposição ao risco? Porque com base nesse entendimento, é possível identificar quais são as melhores ferramentas para endereçar esse risco. Então, falando da Corteva, né? Um risco da Corteva são os insumos importados. Então, a Corteva vem investindo em aumentar a produção local para minimizar esse risco cambial, que é derivado dos insumos importados. Um outro risco, né, é oriundo da comercialização com os clientes. Então, comercialização travado em dólar ou em mecanismos de barter, que já foi falado aqui, também ajuda a minimizar a exposição, né? Uma característica do agro são os ciclos longos, né, de recebimento de pagamento que segue aí o prazo safra, né? E para você gerenciar esse risco, né, negociações mais curtas, fomentar vendas à vista, isso ajuda a diminuir o risco cambial dos recebíveis. Né? Então, você está avaliando aí na sua cadeia quais são as suas fontes de exposição. E, por fim, né, que você já comentou, tem a questão dos derivativos, né, do hedging cambial, que, de certa forma, tem um custo,
né, mas também ajuda a minimizar a volatilidade, né, a minimizar eventualmente as perdas, né, e manter a competitividade das negociações. Então, eu diria que esse seria uma das ferramentas, né, várias ferramentas que a Corteva utiliza para gerenciar o seu risco de câmbio, Sam. Eu acredito que hoje nós temos as mais diversas possibilidades, o agricultor já tem a possibilidade de travar, e obviamente as empresas travam na sequência, na linha do que a Fabiana trouxe. Se olhar no nosso caso de fertilizante, isso é diário, todo dia, no final do dia, a gente olha quanto entrou de carteira, quanto que vendeu, quanto que comprou, vê o balanço de ingresso de pedidos em reais, pedidos em dólar e compras em dólares ou em reais que nós tivemos, isso dá um balanço. O balanço a gente passa a régua e a gente entra no mercado de derivativos vendendo ou comprando, dependendo de como a nossa exposição estiver. O Paulo citou, estava 80, o cara travou o lucro, e aí foi para 160, alguns podem não cumprir os contratos. Por que isso é muito maléfico para o mercado como um todo? Porque quando você assume uma operação com uma trading, a trading está tomando o risco de crédito e o risco de contraparte. Nesse caso, não é um risco de crédito, a pessoa não está deixando de pagar porque a empresa quebrou. Então, você olha os indicadores financeiros, a empresa tem uma boa qualidade de crédito. O problema é que ela tem um risco moral. Fala, por isso eu prefiro não entregar, vou vender no mercado e depois resolve no jurídico. Só que com isso, a próxima trading ou as outras trades vão falar assim, olha, mesmo que o cara tenha condições de pagar de crédito, ele pode ter um risco moral. Então, o que impacta isso? Você vai aumentar o spread, as taxas vão ficar caras. Como eu não consigo discriminar quem são os bons dos ruins, eu cobro todo mundo. Então, sai muito caro isso para o setor. Então, prestem muita atenção nisso, pode tornar as taxas de juros altas, as margens no futuro ficarão comprometidas por conta desse momento. À medida que o produtor vende, isso é repassado. É muito relevante dizer, a gente falou aqui sobre o lado da demanda, mas nesse ano de 2020, com toda a crise que nós tivemos de Covid e tudo mais, houve uma vontade de alguns países de antecipar compras, de acelerar compras para garantir um livro, com a preocupação que as cadeias de suprimento fossem ser interrompidas. Isso favoreceu muito a agricultura brasileira, nesse momento que os preços estavam em alta, o real enfraquecendo, o preço em real subindo, o preço internacional passou a subir depois, em decorrência disso também. À medida que o produtor que aqui estava vendendo, tinha gente tomando, tinha comprador, tinha chinês comprando, principalmente no caso da soja, e outros destinos importantes também. Esses contratos vão ser cumpridos. Agora, o buraco que fica aqui, primeiro, existem ferramentas jurídicas, o Bartolomeu comentou bem das leis do Brasil que têm que ser cumpridas para brigar com essa inadimplência. E, no fundo, a inadimplência por dano moral, como usando a palavra que você usou, o risco moral é claramente uma decisão consciente e clara de não entregar. Então, vender e não entregar de maneira consciente por escolha, isso tem outro nome também e está previsto no Código Penal. Então, é um mau produtor, é um mau counterpart, é um mau parceiro de negócio, tem que ser excluído da negociação e tem que pagar o preço por isso. Acho que a grande dinâmica para o produtor é ele não especular neste ponto. O fertilizante ele é uma parte bem importante do custo e ele tem que ser travado. Então, o agricultor, no mesmo dia que estiver fazendo a sua operação de grãos, procure a indústria de fertilizantes e faça também essa fixação. É bem importante isso. E, obviamente, que o que eu vejo de oportunidade com o fertilizante tão barato é que o produtor invista em qualidade, porque como ele está muito barato em sacos de soja, é o ano de você, primeiro, corrigir melhor os seus solos, colocar mais nutriente, porque poderão vir momentos futuros de maior dificuldade, ter essa poupança nutricional dentro do solo é favorável para ele, e também buscar fertilizante de maior qualidade, onde ele propicie uma colheita maior. Quer dizer, investir hoje um pouco mais, 5%, 10% a mais de fertilizante para colher 2, 3, 4, 5 sacos de soja a mais, vale muito a pena.